Olá, meu amigão, olá, minha amigona do laccursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte. A gente vai dar continuidade às nossas conversas sobre a Lei 8.112. Hoje a gente vai falar sobre processo administrativo disciplinar. Logo após o regime disciplinar da 8.112, vem o processo administrativo disciplinar para tratar das questões de punição, enfim, aquela situação que você, quando está estudando sozinho, não estuda e ela cai em prova. E quando cai em prova, é só alegria, né? Ninguém acerta. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho então sobre o processo administrativo disciplinar da 8.112, a gente está quase no finalzinho dela, falta a seguridade do servidor, disposições gerais e finais, aí ó, finito, acabou. Chega, né? Então vamos lá. Processo administrativo disciplinar previsto no artigo 143 da Lei 8.112 de 90. A autoridade ciente da irregularidade no serviço público promoverá a apuração da irregularidade. Então olha só, promoverá. O verbo está no imperativo. Isso quer dizer que é um ato vinculado. A administração não tem a opção de investigar ou não investigar, apurar ou não apurar a irregularidade. Há uma obrigatoriedade, um dever de investigar. Tomou ciência do fato, é dever do servidor representar pela investigação. E se você for a autoridade competente, é dever da autoridade promover a apuração dos fatos, investigar e, se for o caso, punir a pessoa que praticou a irresponsabilidade, a pessoa que praticou a situação faltosa. Belezinha? Sussa, nisso aqui não existe discricionariedade. O ato é vinculado e caberá, portanto, a instauração de processo administrativo disciplinar, seja ele por sindicância, seja ele como PAD, estrito sensu, tá bom? Dever de investigação é ato vinculado, poder disciplinar e hierárquico da administração pública. O instrumento da investigação, ou seja, a forma como vai se desenvolver a investigação ou a apuração da irregularidade, da falha, da falta, será por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Sindicância ou processo administrativo disciplinar. O cabeça vai abrir uma outra tela aqui, só vai fechar essa aí, aguenta a mão, que o cabeça precisa de uma telinha branca. Não foi aberta antes. Ah, tá aqui minha tela branca. O cabeça, não aparece nada, agora vai aparecer, olha só, a telinha branca que o cabeça precisava para te explicar um conceitozinho, que é o seguinte, quando a gente fala em processo administrativo, não, tá doido cabeça, administrativo disciplinar, a gente pode fazer o seguinte, tá? Tem um sentido genérico e um sentido específico. Genérico a gente chama de lato sensu no direito e específico a gente chama de stricto sensu, tá bom? Específico e genérico. Quando a gente fala específico, a gente está falando especificamente do PAD. O terror do servidor, processo administrativo disciplinar. Quando a gente fala no sentido genérico, eu estou falando do inquérito, estou falando da sindicância e de quaisquer processos de forma geral, tá? De forma geral. Então, a gente vai ter que dar atenção muito agora para a sindicância e para o PAD. Belezinha? Isso aqui é só para você gravar aí no seu material, anota aí no seu material de apoio, que existem essas duas possibilidades. Um sentido mais genérico, um sentido mais amplo, né? E aqui um sentido mais restrito do conceito, que você pode encontrar em provas, em livros, em material dos seus concorrentes, né? Cabeça, eu não vejo material de concorrente não, beleza. Então olha só o material do LAC para direito administrativo,
que você está bem na foto, né? E agora o cabeça fez a graça de perder a tela da aula, né, cabeça? E cabeça, o que não é canseira, né? Vamos lá, cadê a telinha da aula? Vamos abrir outra vez. Cabeçudo. Tá aqui, prontinho, já estou abrindo. Vamos lá. Tá aqui, beleza. Então, olha só, como a gente estava falando, o processo administrativo disciplinar ele tem um sentido genérico e um sentido amplo. Quando eu falo no sentido genérico, eu incluo aí o inquérito, incluo uma sindicância ou qualquer outro processinho informal. Agora, quando eu quero falar do processo administrativo em sentido restrito, ele tem o mesmo nome, PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. E ele se presta para demissões, cassações de aposentadoria, ou seja, para situações mais graves. A gente vai ver isso em breve na aula. Em qualquer situação será assegurado ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Isso é uma regra constitucional prevista no artigo 5º da Constituição da República. Não tem como fugir disso, né? Instrumento de identificação da responsabilidade do agente público é aplicável aos servidores civis federais e, inclusive, aos servidores comissionados. Eu vou instaurar um PAD tanto contra servidores ocupantes de cargos comissionados ou função de confiança, também em relação aos servidores de cargos efetivos, aquele que fez o concurso. Ninguém escapa do PAD. Pisou na bola, vai ter que se virar nos 30 num PAD, né? A investigação será promovida por quem? Então, olha só. Eu vou montar um PAD, mas quem vai tocar esse PAD? Quem é responsável por investigar, por analisar? Quem é o responsável por saber se aquele processo vai chegar a um final útil, né, esclarecedor da situação? A autoridade do órgão onde ocorreu a falta. Essa autoridade é que vai comandar, tocar, supervisionar a investigação, a apuração dos fatos. Ou outra autoridade de outro órgão diversa daquela onde aconteceram os fatos. Então aqui você tem que prestar muitíssima atenção, meu amigo, pela seguinte situação. Você pode ter o próprio órgão investigando pela sua autoridade máxima, lógico, designando uma comissão para fazer toda a investigação. Ou você pode ter um outro órgão que não tem nada a ver com aquele onde ocorreu o fato, fazendo a investigação. Isso é bem interessante, né? E não é difícil de acontecer. Então, olha só, você tem aqui na Procuradoria, deixa eu colocar em canetinha aqui preta, tá? Olha só, vou te dar um exemplo. Você tem aqui, ó, a Procuradoria da República em Anápolis, Goiás. Beleza? Este é o órgão, Procuradoria da República, Anápolis, em Goiás. Ok? Aqui, na PRM de Anápolis, ocorreu a falta. Ok? E o chefe da PRM mandou instaurar o quê? Um PAD. Então, o procurador determinou a instauração de PAD. Beleza. Esse é o caso mais simples. O chefe da unidade manda instaurar o PAD e vai seguir o PAD. Agora, pode acontecer diferente. Pode acontecer diferente. Qual que seria a diferença? Um outro órgão tocar a investigação. Vou chamar de PGR, Procuradoria Geral da República. É outro órgão. Tecnicamente é outro órgão, não é o mesmo órgão. Eles fazem parte da mesma estrutura, Ministério Público da União, mas a PGR é outro órgão. E a PGR pode designar uma autoridade para investigar os fatos. Então, olha só, o PAD passa a ser investigado por outro órgão. Isso é perfeitamente possível. A Lei 8.112 autoriza isso, né? Nesse caso, obviamente, existirá uma
delegação de competência. Tá? Senão o outro órgão não vai poder investigar. Tem que existir a delegação de competência. Essa delegação de competência tem que estar prevista em lei ou RI. O que é o RI? Regimento interno. Um ou outro vai ter que estabelecer que o PAD pode ser tocado por outro órgão, né? Outro órgão que tem interesse. Poderia ser, talvez, sei lá, o Ministério da Justiça? Sim, desde que houvesse lei estabelecendo que o Ministério da Justiça poderia investigar uma falta. Investigar que eu estou falando aqui é um PAD, é um processo administrativo disciplinar. Porque você tem que lembrar uma outra coisa. Eu dei o exemplo do Ministério da Justiça e já me ocorreu uma outra situação. O Ministério da Justiça tem um órgão super importante, ele que é o DPF. O que é o DPF? Departamento de Polícia Federal. O Departamento de Polícia Federal também pode investigar. Mas aqui a investigação é por inquérito policial e é para apurar crime. Apurar crime. O PAD, ele é para apurar ilícito administrativo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, grande professor. Meus amigos e minhas amigas, olha só. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal Rural do Semiárido, completaço, super competitivo aqui no Lá Concurso. Então acesse o nosso site, laconcurso.com.br, lá tem esse curso, pode ter certeza, o melhor custo-benefício da internet. Esse curso nosso, super competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$20. O curso com essa qualidade de professores e além disso, nós temos um projeto pedagógico que faz a diferença chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, se você quer ter um treinador pessoal para esse concurso, acesse laconcurso.com.br que eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que você vai ficar muito competitivo e vai ficar satisfeito. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa aula que você acabou de assistir? Então acesse nosso site, faça um pequeno cadastro, clique lá, em documentos você vai ter direito aí a fazer o seu download do material do professor a custo zero. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.